Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde para quem já está aí de férias. Boa tarde para quem está me vendo ao vivo, para quem está me vendo gravado. Provavelmente você deve estar pensando assim, né? O que a Priscila está fazendo, né? Uma live quase no Natal, né? Então, gente, é isso aí. Eu tô criando hábitos novos para 2021. Eu espero que você também crie hábitos novos para 2021. E um dos meus novos desafios é melhorar a minha habilidade ou compartilhar mais o meu conhecimento. Então a gente vai ter a parte do marketing, dos posts, né? Mais forte. Então a gente vai fazer lives semanais e eu decidi não esperar 2021 para começar isso, né? Resolvi começar já porque a gente começa começando. É meio que essa introdução é meio que para explicar um pouco da ideia dessa live de hoje, né? E como eu sei que muitas pessoas, independente do horário que eu faço, acabam assistindo depois, né? Eu vou fazer a live, você assiste aí, me manda dúvidas, qualquer coisa, eu tô sempre disponível, tá? O objetivo da nossa live de hoje é realmente como começar. Muitas pessoas, né, cada vez mais diminui um pouco mais, mas a gente é procurado, dito assim, olha, eu já tô com o meu pedreiro reservado lá para o mês que vem, eu tô pro meu pedreiro reservado daqui a 20, 30 dias, e agora eu preciso ver o que eu preciso fazer. Agora eu preciso do tal do alvará. Como diz minha cunhada. Então, a gente precisa... Opa, só vamos ter certeza aqui que vocês estão me ouvindo. Então, a gente precisa organizar um pouco diferente isso. Então, como começa? Pode ser entrando em contato com o pedreiro, só que isso é o final do processo, é a sua obra. Para a sua obra acontecer, para ela iniciar, que eu entendo e eu tenho certeza que é a sua... Meu Deus, gente, né? Vocês caíram aqui, recuperando o posto, desculpa. Vou voltar aqui meu raciocínio. A obra com certeza é a sua maior vontade, né? Com certeza entrar dentro da casa ou enfim da sua loja reformada é a sua maior vontade. Mas antes disso precisam ser feitas algumas coisas. Existem algumas etapas que têm que ser cumpridas. E isso é burocrático. Né? Eu falo assim, não é a parte que o cliente quer. Ele quer a parte linda, de ver tudo num 3D maravilhoso, isso pronto. Se eu pudesse ter uma bolinha de cristal e fazer assim, né? Pronto. Mas não é assim que isso acontece. Existem alguns ritos que tem que acontecer, né? Vamos falar até de rituais. A gente está no Natal, época de rituais. Rituais. Existem rituais. Existem o primeiro domingo, o quarto domingo, existe árvore de Natal, existe Papai Noel. Louco, mas existem rituais. E quando você vai construir, existem rituais. Tem pessoas que talvez estão me ouvindo que é ok, Priscila, eu já sei disso, mas tem pessoas que me perguntam ou que me mandam um direct com algumas perguntas que eu realmente estou transformando em lives. Porque a ideia dessa é responder essas perguntas, né? É que as pessoas fiquem mais esclarecidas, que a gente possa auxiliar vocês de uma maneira mais evoluída. Então, como começar? As duas coisas essenciais que a gente precisa começar, claro, é ter um terreno, né? Um espaço para você construir e pensar no que você vai fazer. O que você quer fazer, em que lugar e quanto dinheiro você tem disponível. Eu fiz uma live sobre isso na semana passada, então se por um acaso você não assistiu, detalhando bem isso, entra lá no IGTV que você pode assistir. Falei bem sobre o que você quer construir, quanto custa, como que funciona esse processo. Então essa live eu deixei, tá ali no IGTV se você quiser ver mais sobre isso. Mas é a essência. Hoje o objetivo aqui é a gente falar mais de os procedimentos burocráticos para a gente conseguir resolver os nossos
ir para a obra, resolver os projetos, né? Conseguir uma execução. A primeira coisa, se eu viesse de trás para frente, eu quero construir uma casa, né? Eu quero construir um prédio, enfim. Você precisa de uma ligação de água e energia para poder fazer a obra, para poder ligar a betoneira, para poder, enfim, ligar os equipamentos, para poder construir. Para poder ligar a água e a luz, você precisa de alvará de construção. Independente de onde você se encontra, você precisa de um alvará de construção, que é uma autorização do órgão municipal competente, que o seu projeto atende todas as regras, que o projeto atende todas as normativas reguladoras da prefeitura, ou às vezes até tem vínculo com o corpo de bombeiros, mas enfim, que esse projeto ele está adequado, ele está aprovado para ser executado. Então não é um projeto que eu penso, desenho com o pedreiro e vou executar. O projeto precisa de legalidade, ele precisa de aprovações. Então eu estou vindo de trás para frente, eu quero construir, eu preciso de ligar água, luz, energia. Para eu fazer isso, eu preciso de alvarás. Então você precisa, daí sim você tem uma autorização para construção. De trás para frente. Muitas pessoas, vamos fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas, elas às vezes querem construir e esquecem ou não sabem ou querem burlar. Ok, uma decisão de cada um, né? Porém, regularizar depois é muito mais difícil. Priscila, não quero fazer nada disso agora, eu quero fazer a minha obra do jeito que eu quero e não quero alvará, não quero nada disso. Existem dois problemas nisso, existe fiscalização, que você pode ser notificado se você não tiver regularizado, e existe o vou regularizar depois eu vejo o que eu faço. Na nossa experiência, gente, tudo que é regularizado depois sai muito mais caro. Então a pessoa às vezes acha que ela está economizando e ela está gastando muito mais depois, porque o custo para regularizar normalmente é muito maior. Normalmente. Todos os casos que já aconteceram aqui no escritório de regularização sempre foram muito maiores. Então, legalizar, eu preciso de legalização. Quanto tempo isso leva, Priscila? Daí você está me falando assim, ok, eu preciso ligar água e luz, eu preciso de alvará de construção e para eu ter alvará de construção eu preciso de todos os projetos. Para ter todos os projetos, eu preciso ter projeto arquitetônico, água, esgoto, estrutural, depende, alguns projetos eu apresento na prefeitura, outros eu só preciso para obra, mas eu preciso disso tudo e de preferência orçamentação aqui no meio. Eu preciso pegar esses orçamentos, orçar para saber quanto vai custar essa obra antes de executar, que é o que a gente defende, planejamento de obra, antes da execução. Mas quanto tempo leva isso? Gente, tem prefeitura que leva de 15 a 30 dias. Tem prefeitura que leva 6 meses para emitir um alvará de construção. Cada vez mais a gente tem mais regras para serem cumpridas. Anos atrás, a gente fazia um projeto e tinha que obedecer código de obras. Obras, zoneamento, né, que é o plano diretor do município. A gente tem que respeitar as questões ambientais, a gente tem que resolver questões de condomínio muitas vezes. Às vezes a gente precisa de autorização ambiental, se é comercial a gente precisa, por exemplo, de questões relacionadas à acessibilidade. Então são muitas normativas, muitas regras e vão ter cada vez mais, não necessariamente para impedir a sua construção, a sua obra, mas sim para normatizar. Então, essas regras todas têm que ser obedecidas em projeto, lógico, e você precisa ter todos esses alvarás para começar a construir. Cada cidade tem as suas normativas. Então, a gente precisa, quando está elaborando um projeto, respeitar isso. Então, a gente pede viabilidade, a gente analisa quais são todas as regras, para que no momento que se apresente um projeto para emitir alvará, para você ganhar essa legalidade e poder construir, não tenha nenhum tipo de negativa, que você não tenha nenhum tipo de reprovação. Por exemplo, vou citar exemplos, eu gosto de contar historinhas. A gente está fazendo um projeto agora em Blumenau. Quando eu tirei a viabilidade do projeto, né, que são os parâmetros iniciais para construir, aparece como se fosse uma observação.
Sabe, letrinhas pequenas no contrato? Eu falei, opa, vamos dar uma olhadinha nisso aqui com mais cuidado. Então, eu tive que pedir, eu não posso usar só digital, eu vou ter que pedir uma autorização manual, quer dizer, manual um profissional vai fazer, ela não é automática, porque tem um pormenor lá. Eu já vou pedir olha o que a gente está fazendo, para que a gente não tenha nenhuma surpresa lá na frente de estar desenvolvendo o projeto ou estar entrando com esse projeto para aprovação, ele for negado por causa de autorização. E aí eu volto e eu tenho retrabalho, perda de tempo e o seu processo demora muito mais de autorização. Então, muitas pessoas, né, algumas pessoas, vamos falar assim, às vezes nos procuram e tipo, nossa, eu quero começar a obra mês que vem. É difícil, gente. Não dá mais para fazer isso. Eu já falei com o pedreiro para abril. Tudo bem, depende do que for, até dá tempo de fazer. E não é porque a gente não consegue fazer. É porque existe toda essa parte de legalização. Isso que você precisa para começar a construir, para você fazer da maneira correta, para você fazer da maneira, né, fazer de forma legalizada. Então, para começar a construir, eu quero começar a construir, eu preciso de mão de obra, ligação de água e energia, autorizações e todos os projetos detalhados. Hoje eu falo que fazer projeto e contratar mão de obra tá quase aqui assim, né? Eu falo que é uma combinação de fatores isso. Essa semana eu falei para um cliente, semana passada, falei para um cliente que é uma combinação de fatores. Tempo para emissão de alvará de construção, os projetos estarem finalizados e você ter esse time da mão de obra. Então é quase como se fosse um tripé, isso tudo funcionando junto. E isso que vai também determinar o tempo. Muitas pessoas me perguntam, quanto tempo isso leva, Priscila? Depende quanto tempo leva para legalizar, quanto tempo leva na prefeitura da sua cidade, né? Por exemplo, quanto tempo leva esse processo de aprovação, quanto tempo leva para fazer um projeto e qual é a janela da mão de obra. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo um anteprojeto, uma versão de estudo do projeto, a gente já orienta os clientes a procurarem algumas mãos de obras, algumas opções de mão de obra. Que daí a gente está desenvolvendo o projeto, aquela pessoa já vai fazendo cara crachá, sabe? Já vai encontrando a sua parceira, o seu parceiro de obra. Então isso precisa ser bem pensado, isso precisa ser, né? A obra é um casamento. Então pensar com cuidado quem vai cuidar desse projeto, do seu sonho, é importante, mas quem vai executar também é importante, porque é um casamento, você não executa a obra em um mês. Uma reforma, né? Uma pequena reforma, ok. Mas mesmo assim, tem mais profissionais envolvidos. Então, antes de começar a construir, né? Eu falo que a gente, assim, 3 bases, 3 tripés, projetos, profissionais para desenvolver esses projetos, profissionais para deixar esses projetos redondos, para que isso seja compatibilizado, para que esses projetos sejam eficientes, certeiros e que não se perca tempo na obra. Esse é um primeiro pilar. O que você precisa para começar? Né? Ter essa orientação, ter uma equipe que trabalhe para você, um profissional que trabalhe para você. Legalizar essa obra é a segunda etapa, então ter todos os alvarás, todas as regulamentações, e aí varia de cada caso, se é uma simples casa, ou se é uma casa que vai ser financiada, ou se é uma reforma. Eu falei o caso de uma cliente ontem eu apresentei um estudo e ela me pediu, eu queria fazer uma ampliação aqui, cobrir a minha varanda num apartamento, num prédio. Eu falei, olha, até é possível. Porém, olha só, projeto é possível fazer, a gente pode desenhar. Porém, eu preciso de uma autorização do condomínio para fazer essa obra. A legalização, né? Autorizações. Às vezes a autorização não é da prefeitura, mas eu preciso de uma autorização do condomínio, de um órgão municipal, depende da obra que você for fazer. E por último é a sua obra. E daí assim, quanto vai custar? Eu falei, pois é, então a gente tem que... E quanto custa elaborar os orçamentos, para planejar essa obra para aí sim executar. Então,
Não é eu contratei o meu pedreiro e agora eu vou ver como que eu vou fazer isso. Não deveria ser assim, pelo menos. Não é o processo natural, não é o caminho natural, não é o caminho correto. E se não for, se for desse caminho meio atravancado, eu contratei primeiro o pedreiro, ele me disse o que ele quer, e aí eu vou fazer aqui desse jeito, depois eu vejo como eu vou fazer para legalizar. A tendência é você gastar mais por diversos fatores. Primeiro, que você não tem controle. Segundo, que legalizar depois sai mais caro. Terceiro, que tá com isso, né, só na cabeça de uma pessoa e não no papel. Você não tem todos esses projetos, né? Então, essa é uma questão bem pertinente, né? Sei que eu tô praticamente falando sozinha aqui, porque a louca aqui, né? Falei no começo da live, a louca aqui resolveu fazer lives toda semana, independente de qual semana que estejamos. Então, semana que vem tem live de novo. Mas, se por um acaso alguém aí, né, tá assistindo depois, tiver dúvidas ou alguma pergunta, pode me mandar. O objetivo de a gente falar um pouco sobre isso é realmente tentar desmistificar ou tentar acalmar, porque as pessoas nos procuram e eu sei, eu entendo que o objetivo principal é a obra, né? Quando é que eu posso começar a minha obra? Eu falei, antes de começar a obra, a gente precisa, de trás para frente de novo, ligar água e luz. Para ligar água e luz, eu preciso de um alvará. Para eu ter um alvará, eu preciso de projetos. E, em paralelo a isso, a pessoa pergunta, e quanto vai custar? Para saber quanto vai custar, a gente precisa saber ter o projeto para poder fazer todos os orçamentos. Você vê que tudo começa, né, a obra em si começa com um projeto. Mas lá no meio tem um monte de coisas que a gente pode evitar ou minimizar com um projeto bem feito lá na frente. Mas tem um monte de coisa no meio, sabe? Que eu vou falar cada vez mais sobre isso, mas são essas aprovações, são as legislações que mudam, depende da complexidade do projeto, são as questões do sistema construtivo, são as obrigações legais e técnicas que a gente tem que obedecer. Então eu vou fazer um post depois, mas vê se não é bem assim, ó. Olha só, expectativa, a pessoa chega, ela assim, não, eu tenho vontade de construir. Na cabeça dela, gente, às vezes em 15 dias, 1 mês, 2 meses, ela está começando a construir. Então, ou tô com a obra pronta em 3 meses. Veio uma cliente esses dias aqui e a gente conversou e a expectativa dela era que entre fazer o projeto e estar com a obra pronta, sendo que era uma obra extremamente complexa, na cabeça dela era faria o projeto, executaria a obra e em maio estaria tudo pronto. Sendo que só o tempo de obra, dessa obra que ela pensa, são 5 meses. Então, beleza, se ela tivesse com os projetos todos prontos, ela poderia ficar pronta em maio. Porém, eu tenho toda a fase de projeto, de uma obra extremamente complexa. Basicamente, o tempo de projeto vai levar até março, fevereiro, março. Aí ela vai poder começar a construir. Porque a gente tem que, nesse meio tempo, a gente tem que pedir alinhamento de muro, a gente vai ter que pedir, no caso dela, a gente pediu levantamento planeutimétrico, porque o terreno é em desnível. Então, é muita coisa. Então, olha lá, vou fazer um post, ver se faz sentido. Expectativa é assim, né? Tipo, rapidinho, tá tudo pronto. Mas a realidade é, na verdade, que acontece, ó, eu tenho vontade de construir, mas eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitos questionamentos, tem um monte de coisa, a prefeitura quer, eu não sei qual que é o projeto, como é que eu vou fazer, quanto vai custar, tem um monte de coisa até que a obra vai ficar pronta. É tipo isso aqui, né? Ó, expectativa e realidade. Vê se não é isso, vê se não faz sentido. O que eu quero dizer com isso? É que se você não estiver bem orientado no meio desse processo todo, a tendência de você se perder, gastar mais dinheiro nesse emaranhado todo de coisas que tem que acontecer entre você pensar em construir e construir de fato é muito grande. Tem muita coisa que acontece ali. Então, quando a gente fala
nesse processo que acontece no meio, né? Aí eu vou falar uma parte legal agora, que eu tô falando para todo mundo fazer nas férias. E o meu papel nesse caso, né, o papel de um profissional é desmistificar isso, é fazer com que isso fique um pouco mais fluido para você, porque pra gente não é esse emaranhado, pra gente é um método, é um procedimento que tem começo, meio e fim. Começa aqui quando a pessoa nos procura para tentar construir e acaba lá quando a obra está pronta. Tem método, a gente primeiro faz isso, depois a gente faz isso, daí a gente pode adiantar alguma coisa, aí a gente pode orçar, aí a gente consegue dar segurança, daí a gente consegue dar mais informação. É um processo que tem começo, meio e fim. Agora, para as pessoas que não estão acostumadas com isso, e aí por isso a gente também está fazendo essas lives para tentar explicar, não é que é difícil, gente, construir. Só que existem coisas que eu sempre falo assim, tá fora do seu meio talvez, tá dentro do meu meio. Eu trabalho com isso, é que nem eu querer ser médico, tipo assim, qual remédio eu vou prescrever? Não sei, não foi para isso que eu estudei. Então, o que você precisa, né, voltando aqui ao assunto da live, o que você precisa para começar a construir é entender que tem coisas no meio que tem que ser respeitadas, tem procedimentos que tem que ser feitos para que lá no final aconteça como você realmente gostaria e que você otimize o seu recurso. Esse é é um dos objetivos. E a parte legal é que, eu digo legal divertida, né? Para quem gosta, é que a gente pode aproveitar esse período de férias, de recesso, né? de descontração e fazer um exercício muito legal, que é salvar coisas. Então, salvar imagens, salvar o que você quer. Por exemplo, assim, eu estou pensando em construir. Lá na frente, você quer a obra. Para isso, você precisa de um alvará, você precisa de licenças, você precisa de um projeto, e aí, antes disso, você vai contratar um profissional e saber qual é o orçamento que você está disposto a desprender, né? O quanto você está disposto a gastar. Mas, isso, né? Esse é o processo no caminho contrário, né? E aí você tem um terreno e aí você tem que ver se esse terreno é adequado para o que você quer construir. Ok, Priscila, e como que eu faço para começar, né? Aproveite o recesso para salvar coisas. Eu falo assim, tá todo mundo, toda hora... Meu celular não tá aqui agora, né? Tô usando ele. Mas tá toda hora no celular, tá toda hora na internet, tá toda hora consultando coisas. Então, talvez seja o momento de você salvar imagens que você gosta, pesquisar sobre sistemas construtivos, pensar se você quer construir com tijolo ou você quer construir com steel frame. Se você quer... Putz, gosto dessa fachada com concreto. Não, eu gosto mais com madeira. Por que que isso é importante? Porque isso ajuda a pessoa que você vai contratar a ser mais eficiente. No nosso método, né, de trabalho, quanto mais informação, quanto mais clareza o cliente tem, melhor. Porém, lembre-se, eu sou contratada para ajudar nesse emaranhado de coisas que existe entre a vontade de construir e a obra pronta. Esse emaranhado de dúvidas que talvez você tenha, nesse emaranhado de coisas, né, de valores, de procedimento, e agora eu faço o quê? Como funciona? A gente é contratado tanto para orientar quanto para fazer muitas vezes, né? Oi, Sônia. Oi, Paulo, Fabrício. Que bom que vocês estão aí. Então, esse momento de parar, né, de férias, muitas vezes tem muitas pessoas que estão entrando em recesso, vamos dizer assim, é um período legal. Você está pensando em construir? Então, pesquise, olhe, né, comece a olhar, putz, eu gosto disso aqui. Porque aí, quando você tiver uma reunião, quando acontecer, com os nossos clientes acontece isso, eu começo a alinhar a expectativa, quer dizer, as imagens todas que ele olhou com o dinheiro que ele tem disponível para gastar. E eu falo, poxa, olha só, o que você está olhando talvez não seja, né? Aí a gente vai alinhando expectativas. Mas salvar isso, olhar essas imagens é importante. Para quê?
Não é, eu falo assim, o papel ele aceita qualquer coisa. É muito mais fácil eu projetar, eu botar no computador, eu botar num papel, do que eu fazer na obra. Então, dê um tempo para isso. Dê um tempo para esse processo de fazer um bom projeto, fazer um orçamento e aí sim começar a construir. Quanto antes você pensar nisso, quanto antes você se organizar para isso, melhor. Não se iluda, né? Claro que eu estou falando aqui genericamente, né? Eu não estou falando de um caso X, um caso Y que talvez possa estar passando pela sua cabeça. Mas genericamente, de forma geral, não é tão rápido quanto as pessoas gostariam. Por que não é tão rápido e nem deve ser tão rápido? Porque quanto mais a gente prevê no papel, quanto mais a gente planejar, quanto mais a gente estimar projeto, fazer simulações de valores, quanto mais a gente fizer isso, mais eficiente vai ser lá na frente, mais rápido. Não é para menos que os chineses, eles fazem um projeto de um prédio em 3 anos e executam em 3, 4 meses. Sendo bem exagerado. Isso não é bobeira, isso é assim porque é planejar e executar, lógico, né? Não estamos falando aqui de fazer mega projetos que não são necessários. Não, fazer projetos que são necessários para que a sua obra seja eficiente. Por isso que cada caso é um caso, cada terreno é um terreno, cada cliente é um cliente, é um serviço personalizado, né? Eu falo que não tem copiar e colar, não dá para, tipo, você já fez uma casa, então tinha uma época que teve um cliente que disse, mas você já fez tantas casas, a gente já fez mais de 1.500 projetos. A gente já tem mais de 750 obras executadas. Não existe um projeto igual ao outro. Eu não posso pegar um projeto que eu já fiz e dar para, né, assim, e ok, vamos pegar esse projeto aqui para a gente ganhar tempo, porque daí já está pronto, vamos ganhar tempo. Não é o mesmo cliente, não é o mesmo terreno, não são as mesmas necessidades. Então, por mais que a gente crie sistemas, né, de ser mais eficiente, né, os nossos projetos, enfim, isso vai ser cada vez mais, e esse é o nosso objetivo também, né, como empresa, mas de qualquer jeito, cada caso é um caso. Então, fazer estes projetos, desenvolver os projetos, legalizar os projetos e executar a obra com um bom planejamento é um tripé. Como começa? Comece, não sei por onde começar. Começa a olhar, pesquisar profissionais, tecnologias, sistemas construtivos, fachadas que você acha legal. Contrate um profissional que está alinhado com os seus pensamentos, né? Que pensa com um pouco do seu pensamento, vamos dizer assim, né? Ele tem que estar alinhado. Depois você vai ter que legalizar isso. E isso leva tempo, tanto o projeto quanto legalizar. Leva tempo. Tem um tempo de maturação de projeto que eu chamo. Fazer o que a gente faz na pressa dá errado. O que a gente faz rápido, eu vou contratar o pedreiro para abril, para março e quero começar meu projeto em fevereiro. Alguma coisa não vai dar certo. Primeiro que já não tem nem tempo hábil para fazer isso. Dependendo de onde você mora, volto a dizer, um alvará de construção tem lugares que leva 15, 30 dias. Tem lugares que leva 6 meses para você ter um alvará de construção. E se você não tem um alvará de construção, você não tem água e luz. Eu estou tendo um caso agora, olha como as coisas estão ficando mais... O cerco está se fechando. E as pessoas que tentam evitar isso, de tipo, eu vou fazer ali um projeto, depois eu vejo como eu vou legalizar, não é porque eu defendo isso, não é porque eu acho que está certo, é uma questão que é um fato e pronto. A gente tem o cerco está se fechando, né? Eu estava falando sobre isso. Então, o cerco está se fechando, as legalizações estão mais acirradas, a fiscalização está maior. A gente tem um caso que a gente queria religar a energia, já existia uma energia, água e luz ligada, a gente queria religar. Naquela situação específica, a gente não consegue fazer isso. A gente vai ter que apresentar o alvará de ampliação, que ok, estamos fazendo o projeto, está tudo certo, para poder religar água e energia. Preciso desse tempo hábil para essas coisas. Então, é importante entender que não é
não é perder tempo, é deixar tudo organizado, é planejar dinheiro e tempo. Na live de semana passada eu falei que a gente precisava alinhar expectativas, anseios de estéticos, anseios, né, de programa de necessidades do cliente, porque às vezes o cliente quer muito e tem pouco dinheiro. Não é que é pouco, mas o dinheiro não é suficiente, vamos falar assim, né? Porque não tem pouco dinheiro. O dinheiro não é suficiente. Mas, às vezes, ele tem a ideia, está alinhada com o valor, mas ele quer começar mês que vem. Então, olha o tripé de novo. Eu preciso alinhar expectativas, programa de necessidades, vontades do cliente, com o valor que ele está disposto a gastar e com o tempo, né? Tem tempo para cada etapa, tem um procedimento, tem um processo para fazer isso. E é um processo que é um casamento, né? É um casamento. Então, essas são algumas das coisas que a gente precisa falar, sabe? Como começar ter, principalmente, cada vez mais, alguém orientando você, né? Um profissional que possa te orientar, esclarecer todas essas dúvidas. Aqui no escritório, a gente até está fazendo, para abrir um parênteses aí, serviços de consultoria para fins de elaboração de orçamento. O que significa isso? Hoje não é mais só elaborar um orçamento de prestação de serviço. As pessoas têm dúvidas, né? Elas, na verdade, às vezes nem sabem se elas precisam contratar ou não precisam. E se é nesse caso, elas vão precisar um alvará ou não. Ou se nesse caso ela precisa, se ela poderia fazer um segundo pavimento ou não. Então, a gente faz, né? É hora de consultoria. Às vezes eu vou elaborar um orçamento de alguma proposta, às vezes não tem necessidade, ou às vezes a pessoa não precisa. Mas o objetivo de trabalhar com consultoria é isso, né? Então, fazer essas orientações, às vezes iniciais e às vezes ao longo de todo o processo. Então, quando você, para começar, né, entender que tem processos e que isso está baseado em alguns tripés. Vou repetir aqui para encerrar. Então, a gente precisa basear basicamente, tô redundante aqui, mas em saber o que você quer, que o profissional vai te ajudar, lógico, mas se você já olhar um pouco, muita gente vai na casa do amigo, dá uma olhada, quantos metros quadrados tem, se esse tamanho é bom, não é, né? Eu sempre falo que é a pessoa que vai viver nessa casa. Então, primeiro, quais são as suas expectativas, quanto você está disposto a gastar, né? Isso alinhado depois com quanto tempo você imagina. Quanto tempo de obra, quanto tempo de... Que ok, você não precisa saber. Quem vai te orientar isso é um profissional que você contratar. Mas é importante você... Não é quem... vamos falar assim, é importante e você provavelmente tem uma expectativa. Eu vou reformar minha casa e isso deve levar um mês. Existem números, eu sempre falo, existem números. Ou pelo menos você precisa criar números, falar com pessoas, né? Olhar no Pinterest as imagens, pesquisa, informação. E aí você vai procurando um profissional e esse profissional vai se orientar. E até você chegar na hora de construir, lá no final, na hora de construir, né? Na tua obra pronta, enfim, na execução, que as pessoas querem executar. É lógico isso, porque a gente quer a obra pronta. Nem o profissional quer a obra só no 3D. A gente quer a obra pronta. Porém, até chegar lá, eu preciso legalizar esses projetos antes da obra, que é um tripé. Eu preciso legalizar esses projetos, eu preciso ter aqui, para ter uma obra bem feita, orçamento, legalizar o projeto, legalizar essa obra, ter alvará de construção e um projeto. Dá para fazer tripés de tudo aqui. Vou até anotar esse que ficou bom aí. Eu vou tendo ideias no meio do negócio, né? Projetos, legalização e orçamentos para uma boa obra. Olha só. Já dá para postar também. Essa é a ideia, né? Então, muitas vezes há uma ilusão nas pessoas, né? De achar que eu contratei o pedreiro, está tudo resolvido. Agora eu vou lá fazer com o profissional e ele vai desenhar. Vou citar um último exemplo que me ocorreu agora.
Fiz um estudo de potencial, um estudo de ocupação essa semana, e já veio com um croquis esse estudo de potencial. O estudo de potencial é quando a gente estuda o que dá para fazer ou não no terreno, baseado nas leis, né? Então, antes de desenvolver um mega projeto, a gente estuda. É interessante, às vezes, para vender um terreno, comprar, ver se é uma boa estratégia, enfim. E aí, a expectativa do cliente era era uma e legalmente não era possível fazer. Legalmente não dava para fazer o que ele estava querendo, porque eu tinha que aplicar os recuos, aplicar os afastamentos, as restrições da legislação. Então, não é que ele não poderia fazer. Ele não poderia fazer exatamente o que ele estava querendo fazer. O que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes, o como começar é procurar uma boa orientação. Muitas vezes o como começar é seguir, pesquisar, dar uma olhada, mas em algum momento consultar uma pessoa de confiança. É como a gente faz com o médico, né? Fiquei doente, estou com tosse. A gente dá uma pesquisadinha na internet, dá uma olhada, mas chega uma hora que você vai no médico, não dá para descobrir sozinho. Por quê? Porque o médico é um profissional que estudou para isso, que ele vai poder te dar todas as orientações necessárias para que não haja nenhum problema, né, de saúde, enfim, ou para que esse problema de saúde não piore, tal. É um exemplo, é uma analogia, mas é isso aí. Então, você... Desculpa, gente, vou tomar uma água aqui. Oi, Dani! Saudade de você também. Então, o que você precisa, né? O como começar, eu falo assim, não tem uma resposta, né? Depende também em que estágio que você está. O como começar depende também se você... já sei o que eu vou fazer, né? Eu já tenho um terreno. O como começar, ele varia. Mas, basicamente, é pesquisar algumas coisas, né? Olhar algumas informações, aproveitar que a tecnologia está a seu favor, porém, é tanta informação que confunde às vezes, né? É tanta informação que você fica meio perdido. Então, em algum momento, e eu, né, espero que logo, você vai procurar um profissional para te orientar. Quanto antes você tiver um profissional para te orientar, melhor. Ele pode te orientar até para comprar um terreno. Ele pode te orientar até qual é o melhor terreno a ser comprado com aquela ideia de terreno que você quer. Com aquela ideia de projeto que você quer. Eu tenho esse projeto em mente, meu sonho é ter uma casa assim. Poxa, então às vezes você precisa de um terreno um pouco diferente. Às vezes as pessoas também têm uma ideia de um terreno, têm uma ideia de uma obra e o terreno não se adequa. Ou a gente vai ter que investir muito mais naquele terreno para transformar ele num terreno adequado para aquele sonho. Olha só, como é muita coisa, é muita informação, são vários detalhes, só que esses detalhes que vão fazer a diferença lá na frente para que aquela obra seja executada da maneira correta, que ela se transforme no sonho realizado, né? E não tipo no pesadelo. Então, o como começar é variável, né? Acabei de falar sobre isso, mas o que eu queria principalmente, a mensagem que eu queria deixar nessa live aí, que também vai ficar salva, que o pessoal que está entrando depois pode assistir, Grace eu vi que entrou depois, Marjorie pode assistir depois, enfim, vai ficar gravado, é que existe um processo entre a ideia de eu construir e a obra. E quanto melhor você tiver orientado nesse processo todo, né? Mais fácil vai ser esse processo. Alguém que te ajude a desmistificar isso. Porque eu não vou também mentir para você e dizer que é simples, é fácil. Na verdade, não é simples, né? Para mim é simples. Para vocês talvez não seja, depende de quem está me assistindo aí, porque é um procedimento fora da sua zona de conforto, né? É fora da sua rotina. Então, existem todos esses procedimentos, existem todos esses métodos,
ligação de água e energia, alvará de construção, viabilidade, projeto complementar, projeto arquitetônico, estudo do terreno, enfim, várias coisas que tem que acontecer no meio disso para que lá no final a sua obra seja eficiente. E aí eu vou acrescentar um porém que a gente sempre defende, e que ela seja sustentável, né? Que ela não tenha tanta manutenção, que ela não tenha tanto custo, enfim. É estudo de tecnologia, é experiência, é estudo de legislação. Esse final de ano, por exemplo, se a Dani ainda estiver aí me assistindo, que também trabalha com isso, mas esse final de ano aí eu vou estudar um novo sistema que vai ser aplicado no país de aprovação de projetos. Então, a gente está sempre estudando, né? Sempre se atualizando para que o processo para os nossos clientes seja o mais eficiente possível. Gente, para quem ficou aí, muito obrigada. Feliz Natal, ótimas festas, ótimo descanso aí para você. Obrigado por toda a companhia aí. Semana que vem a gente continua com as lives, né? Então, Feliz Natal, a semana que vem eu desejo Feliz Ano Novo e que a gente volte a se ver por aí e agradeço sempre a companhia de vocês. Beijo, Dani. Beijo, gente. Tchau.